Recentemente você me perguntou por que eu afirmo ter medo de você. Como de costume, não soube responder, justamente em parte por causa do medo que eu tenho de você. Em parte porque na motivação desse medo intervém tantos pormenores que mal poderia reuni-los numa fala. E se aqui tento responder por escrito, será sem dúvida de um modo muito incompleto. Porque também ao escrever, o medo e as suas consequências me inibem diante de você. E porque a magnitude do assunto ultrapassa de longe a minha memória e meu entendimento. Para você as coisas foram mais ou menos assim. Trabalhou duro a vida toda, sacrificou tudo pelos filhos, e especialmente por mim. E graças a isso eu vivia larga. Não tive qualquer preocupação com meu sustento e, portanto, nenhuma preocupação. Em troca, você não exigiu gratidão. Você conhece a gratidão dos filhos. Sempre me escondi de você. No meu quarto, com meus livros, com amigos malucos, com ideias extravagantes. No templo eu não ficava ao seu lado. Eu nunca tive sentido de família. Não dei atenção à loja, nem aos seus negócios. A fábrica eu deixei nas suas costas e depois abandonei. E se por um lado eu não movo um dedo por você, nenhuma entrada de teatro eu lhe trago, pelos amigos eu faço tudo. Se você fizesse um resumo do que pensa de mim, o resultado seria que, na verdade, não me recrimina de algo indecoroso ou mau. Talvez, exceto pelo meu último projeto de casamento. Mas sim de frieza, estranheza, ingratidão. Como se fosse culpa minha. Como se eu, por acaso, tivesse podido, com uma virada do volante, conduzir tudo para uma outra direção, ao passo que você não tem a menor culpa. A não ser, talvez, o fato de você ter sido bom demais para mim. Esse seu modo usual de ver as coisas, eu só considero justo na medida em que também acredito que você não tem a menor culpa pelo nosso distanciamento. Mas eu também não tenho a menor culpa. Se pudesse levá-lo a reconhecer isso, então seria possível não uma nova vida. Para isso estamos velhos demais. Mas sem dúvida, uma espécie de paz. Não a cessação, mas talvez um abrandamento das suas intermináveis recriminações. Curiosamente, você talvez tenha tido um pouco de intuição do que eu quero dizer. Assim, por exemplo, me disse há pouco tempo: Eu sempre gostei de você, Franz Kafka, meu filho. Embora na aparência eu não tenha sido como são os outros pais, justamente porque eu não sei fingir como eles. Ora, o que me diz respeito, pai, nunca duvidei da sua bondade, mas eu considero incorreta essa observação. Você não sabe fingir. É verdade.
Mas querer afirmar só por isso que os outros pais fingem é uma mera mania de se ter razão e não se fala mais nisso? Ou como de fato acho, a expressão velada de que as coisas entre nós não vão bem. E de que você tem a ver com isso. Mas sem culpa. Se realmente pensas assim, então estamos de acordo. Naturalmente, eu não digo que eu me tornei o que eu sou só por influência sua. Seria muito exagerado e bem possível que, mesmo que tivesse crescido totalmente livre da sua influência, eu não pudesse me tornar um ser humano na medida do seu coração. Provavelmente eu seria um homem sem vigor, medroso, hesitante, completamente diferente do que eu sou na realidade. E poderíamos ter suportado um ao outro de uma forma magnífica. Eu teria sido feliz por tê-lo tido como chefe, tio, avô, até mesmo como sogro. Mas justamente como pai, você era grande demais para mim. Justamente porque os meus irmãos morreram muito pequenos. As minhas irmãs, elas só vieram muito depois. E, portanto, eu tive que suportar sozinho o primeiro golpe. E, para isso, eu era fraco demais. Comparemos um com o outro. Eu, para expressá-lo bem abreviadamente, um certo Kafka, que não é acionado pela vontade de viver, fazer negócio e conquistar dos Kafka, que age mais secreto, mais tímido, em outra direção, e às vezes cessa, por completo. E você, ao contrário, um verdadeiro Kafka, na saúde, apetite, sonoridade de voz, dom de falar, superioridade diante do mundo, conhecimento dos homens, certa generosidade. É certo agora que tenha ficado um pouco mais feliz, uma vez que os netos e o genro lhe devolveram algo daquele calor que os filhos não puderam lhe dar. Seja como for, éramos tão diferentes, nessa diferença tão perigosos um para o outro, que se alguém quisesse calcular como eu, a criança que se desenvolvia devagar, e você, o homem feito, se comportariam um com o outro, poderia supor que você me esmagaria sobre os pés, e que, portanto, não sobraria nada de mim. Ora, isso, de fato, não aconteceu. Mas talvez tenha acontecido algo pior. Aqui, contudo, peço-lhe encarecidamente que não se esqueça que nem de longe eu acredito numa culpa sua. Você apenas influiu sobre mim como tinha que influir. Só que precisa de deixar, de considerar como uma maldade especial da minha parte o fato de eu ter sucumbido a essa influência. Eu era uma criança medrosa. E, além disso, eu era teimoso, como são as crianças. Mas eu não posso crer que eu fosse uma criança difícil de lidar. É certo que a minha mãe, ela me mimou muito. Mas nem que uma palavra amável, um delicado levar pelas mãos, não pudesse conseguir de mim o que quisesse. Ora, no fundo você é um homem bom, brando. Mas nem toda criança tem a resistência e o destemor de ficar procurando até chegar à bondade. Você só poderia me criar como você mesmo foi criado, com energia, ruído e cólera. E, além do mais, nesse caso, isso lhe parecia muito adequado, porque queria fazer de mim um jovem forte, corajoso. Naturalmente,
Sinceramente, hoje eu não posso descrever sem mediações seus métodos pedagógicos nos primeiros anos, mas eu posso talvez imaginá-los por dedução dos anos posteriores. De imediato, eu só me lembro de um incidente dos primeiros anos e talvez você também se lembre dele. Uma noite eu choramingava pedindo água, com certeza não de sede. E me deixou na sacada, sozinho, de camisola de dormir, diante da porta fechada. Eu não quero dizer que talvez com isso você não estivesse certo. Talvez realmente não fosse possível conseguir o sucesso, o silêncio noturno de uma outra maneira. Mas eu quero aqui caracterizar os seus recursos educativos e os efeitos que eles tiveram sobre mim. Sem dúvida, a partir daquele momento, eu me tornei uma criança obediente. Mas eu fiquei internamente lesado. Segundo a minha índole, eu nunca pude relacionar direito a naturalidade daquele ato inconsequente de pedir água com um terror extraordinário de ser arrastado para fora. Anos depois, eu ainda sofria com a torturante ideia de que um homem gigantesco, o meu pai, em última instância, ele viria até o meu quarto e me arrancaria da cama. E, portanto, eu era para ele um nada. Eu teria precisado de um pouco de estímulo, de um pouco de amabilidade, de um pouco de abertura para o meu caminho. Mas ao invés disso você o obstruiu, certamente com a certeza de que eu deveria seguir outro. Mas para isso eu era fraco demais. Você me estimulava, por exemplo, quando eu batia a continência e marchava direito. No entanto, eu não era um futuro soldado. Ou me estimulava quando eu comia depressa e bebia cerveja. Ou quando eu sabia repetir canções que eu realmente não compreendia. Ou quando eu sabia remedar as suas expressões prediletas. Nada disso, entretanto, fazia parte do meu futuro. E é muito curioso que até hoje você se me encoraje naquilo que o afeta pessoalmente, quando se trata do seu amor próprio, que eu firo, ou que é ferido em mim. Eu já estava esmagado com a simples materialidade do seu corpo. Lembro-me, por exemplo, que muitas vezes costumávamos nos despir juntos numa cabine. Eu, magro, fraco, franzino. Você, forte, grande, largo. Já na cabine eu me sentia miserável. Na verdade, não só diante de você, mas do mundo todo, porque você era a medida de todas as coisas. Mas quando saímos da cabine diante das outras pessoas, eu, um pequeno esqueleto, inseguro, descalço sobre as pranchas de madeira, incapaz de imitar os seus gestos para nadar, que, para minha profunda vergonha, você não parava de me mostrar. Então nesses momentos eu me sentia muito desesperado. Eu só ficava mais calmo quando você algumas vezes se despia primeiro e eu ficava sozinho, podendo adiar a vergonha da aparição pública. Até o momento que você vinha ver o que estava acontecendo e me tirava da cabine. Eu ficava muito feliz porque você parecia não notar a minha aflição e eu também
eu tinha muito orgulho do corpo do meu pai. A isso correspondia a demais a sua superioridade espiritual. Você havia subido tão alto, contando apenas com a sua própria força, que tinha confiança ilimitada na sua opinião pessoal. Da sua poltrona você regia o mundo. Tão grande era a sua autoconfiança que você não precisava de modo algum ser consequente sem, no entanto, deixar de ter razão. Podia também ser o caso de você não ter opinião nenhuma sobre um assunto que, consequentemente, todas as outras opiniões relativas a eles estavam, sem exceção, erradas. Você podia, por exemplo, xingar os tchecos, depois os russos, depois os judeus. Na verdade, não só sobre esse ou aquele aspecto, mas sobre todos. E no final, não sobrava ninguém além de você. Você assumia para mim o que há de mais enigmático nos tiranos, cujo direito está fundado não no pensamento, mas na própria pessoa. Ora, no que me diz respeito, você tinha razão com assombrosa frequência. Numa conversa, isso era evidente, pois mal chegávamos a conversar. Mas na prática, você também tinha razão. Bastava eu estar feliz com alguma coisa, ficar com a alma plena, e chegar em casa e expressá-la para que a sua resposta fosse um meneio de cabeça, um sorriso irônico, um bater do dedo em cima das mesas. Para mim, você vem falar isso? Dá para comprar alguma coisa com isso? Ah, minha cabeça não é tão fresca quanto a sua, garoto. Ora, mas que acontecimento? Que acontecimento? Que acontecimento? Que acontecimento? Que acontecimento? Naturalmente, não se podia exigir de você entusiasmo por qualquer ninharia de criança, vivendo como vivia, com a cabeça cheia de preocupação e trabalho pesado. Não era nem isso que se tratava. Pelo contrário, se tratava do fato de que você precisava causar essas decepções ao filho. Bastava que eu tivesse um pouco de interesse por alguém, o que, aliás, não acontecia com muita frequência por causa do meu jeito de ser. Para que você, sem consideração pelo meu sentimento e sem consideração pelo julgamento, interviesse logo com insulto, calúnia, humilhação. Gente inocente, ingênua, como o ator judeu, o Lowe, teve que pagar por isso. Sem conhecê-lo, você o comparou de uma maneira horrorosa, da qual já me esqueci, com inseto daninho. Ou como com outras pessoas que me eram muito caras, você tinha sempre à mão o ditado: durma com cães, acorde com pulgas. Eu lembro-me aqui, em particular, do ator judeu, o Lowe, porque eu escrevi algumas coisas que você disse sobre ele com uma observação. É assim que meu pai fala sobre meu amigo, que ele absolutamente não conhece. Só porque ele é meu amigo? Era como você... se você não tivesse a menor noção da sua força. Também eu também muitas vezes eu magoei com palavras. Eu magoei com palavras, mas depois eu sempre me arrependi. Isso me doía, mas eu não podia refrear a palavra. Eu já me arrependi enquanto eu pronunciava. Mas você pronunciava demais as suas.
Não se condoía de ninguém, nem durante, nem depois. Contra você estava-se absolutamente sem defesa. Como em criança, eu costumava ficar junto de você durante as refeições. E a sua maior lição era sobre o comportamento correto à mesa. O que vinha à mesa era preciso ser comido, não era permitido falar sobre a qualidade da comida. Mas você frequentemente achava a comida um grude. A besta, a cozinheira, a tinha estragado. Como você tinha, por natureza, uma predileção de comer tudo rápido, em grandes bocados, a criança tinha que se apressar. Reinava à mesa um silêncio sombrio. Primeiro coma, depois fale. Mais depressa, gato. Vai mais depressa, vai mais depressa! Olha, eu já terminei de comer faz muito. Não era permitido partir os ossos com os dentes, mas você podia. Não era permitido sorver o vinagre, mas você podia. O principal era que se cortasse o pão direito, mas o fato de você cortar o pão com a faca pingando molho era indiferente. A mesa! Era preciso prestar muita atenção para que não caísse restos de comida no chão. E no final da refeição, a maioria deles estava embaixo de você! A mesa não era também permitido se preocupar com outra coisa a não ser sobre a comida. Mas você apontava lápis, limpava os ouvidos com palito de dentes, polia as unhas, cortava as unhas. Entenda muito bem, meu pai. Esses pormenores teriam sido em si mesmo absolutamente insignificantes. Eles só me oprimiam porque você, o homem tão imensamente gigantesco, não atendia ele mesmo aos mandamentos que me impunha. Com isso, o mundo se dividia para mim em 3 partes. A primeira, onde eu, o escravo, vivia sob as suas leis, que tinham sido inventadas só para mim, e que, ademais, eu não correspondia porque eu não conseguia entender. Depois, dar ordens e irritar-se com o seu não cumprimento. E depois, um terceiro mundo, onde as outras pessoas viviam felizes, longe das obediências e de cumprir as suas ordens. Eu vivia imerso na vergonha. Ou eu seguia as suas leis, e isso era uma vergonha porque eu não compreendia. Ou eu ficava, a princípio talvez por teimosia. Mais tarde porque já não podia pensar, nem falar. E como você era meu verdadeiro educador, isso repercutiu em mim, em todos os aspectos da minha vida. No geral, é um curioso equívoco você acreditar que eu nunca me submeti à sua vontade. Sempre do contra em tudo, né? Se eu tivesse obedecido menos, você, na certa, estaria muito mais satisfeito comigo. O fato é que as suas medidas educativas acertaram no alvo. Eu não me esquivei a nenhuma investida sua. Assim como eu sou o resultado da sua educação e da minha amabilidade. Nenhuma palavra de contestação! Os seus recursos educativos, muito eficazes, que nunca falhavam, pelo menos comigo, eram insulto, ameaça, sorriso malévolo, ironia e, curiosamente,
autorrecriminação. Eu vou fazer picadinho de você! Era terrível. Quando você corria gritando ao redor da mesa para agarrar um de nós, evidentemente você não queria agarrar, mas você agia como se você quisesse. Eu perdi a confiança nos meus próprios atos. Eu tornei-me instável e indeciso. Quanto mais velho eu ficava, tanto maior era o material que você podia levantar contra a minha prova da falta de valor. E aos poucos, em um certo sentido, você passou realmente a ter razão. Previno-me outra vez de afirmar que eu me tornei assim só por sua causa. Você apenas reforçou o que existia, mas reforçou muito. Justamente porque diante de mim você era muito poderoso e você aplicou nisso todo o seu poder. Será que não se pode fazer isso assim, assado? Será que é demais pra você? Naturalmente, pra isso você não tem tempo, não é? De certo modo, a pessoa já estava punida antes mesmo de saber que tinha feito algo errado. Naturalmente não se pode exigir isso do senhor meu filho, né? Você era tão gigantesco em todos os sentidos. Só mais tarde que eu pude entender que você também sofria muito por causa dos filhos. Por exemplo, felizmente, havia exceções. Quando eu via você dormir no balcão, com o queixo apoiado assim no cotovelo, ou quando você, durante as tardes quentes de verão, chegava em casa para nos visitar, esfalfado de tanto trabalhar. Ou quando da vez da última doença grave da minha mãe, você se apoiou na estante de livros, trêmulo, de tanto chorar. Ou quando da minha última doença grave, você veio até o quarto me ver, ficou parado ali na soleira da porta e esticou a cabeça assim para me ver e por educação fez apenas um gesto, assim, com a mão. Nessas horas eu deitava sobre meu leito e eu chorava de felicidade. E eu choro agora ainda enquanto eu escrevo. Só para me afirmar um pouco diante de você, em parte também por uma espécie de vingança, eu passei a observar, colecionar e exagerar alguns ridículos que eu notava da sua pessoa. Por exemplo, o fato como você se deixava deslumbrar por pessoas aparentemente em situação financeira superiores à nossa, as quais repetia coisas sem falar. Por exemplo, algum conselheiro imperial ou alguma pessoa do gênero. Ou quando você podia
Eu tinha uma predileção por frases indecorosas e, de preferência, proferidas em voz alta, das quais ria, como se tivesse falado alguma coisa genial, e quando no fundo não se tratava apenas de uma indecente banalidade. É fato que também você nunca me bateu de verdade. Eu estudei sem parar e mais tarde eu escrevi sem parar. Nem de longe isso é verdade. Pode-se dizer, com bem menos exagero, que eu estudei pouco e eu não aprendi nada. Mas eu não mostrei nenhuma previsão a respeito do significado e da possibilidade de um casamento. Para mim, esse é o maior terror da minha vida até agora. Eu estou certo de que casar, fundar uma família, acolher todos os filhos que vierem nesse mundo e mantê-los nesse mundo tão inseguro, é o máximo que se pode, em geral, conseguir. O fato de serem tantos os que conseguem não é uma prova do contrário. Pois, em primeiro lugar, efetivamente, não são muitos os que conseguem. E, em segundo, esses poucos não o fazem, apenas acontece com eles. Na verdade, não é aquele máximo, mas é algo muito grande, muito honroso. Por que então que eu não me casei? Havia obstáculos, como em toda parte, mas a vida consiste exatamente em aceitar esses obstáculos. O obstáculo maior é que, do ponto de vista espiritual, eu sou manifestadamente incapaz de me casar. Isso se expressa pelo fato de que, a partir do momento que eu decido me casar, eu não consigo mais dormir. Eu fico rodando, acordado de um lado para outro, a minha cabeça dói, isso já não é vida! Eu vou tentar explicar melhor. O casamento, talvez, ele é a maior prova da liberdade e da autossustentação. Eu teria uma família, o máximo que se pode conseguir. Ou seja, o máximo que você também conseguiu. Eu seria igual a você. Se eu quiser me tornar uma pessoa totalmente independente da sua, eu tenho que fazer alguma coisa que não tenha nada a ver com a sua pessoa. Mas muito mais importante é o receio de estender nela, confortavelmente, despreocupado e sem auto-recriminações. Você demonstra que eu, na realidade, tirei as coisas, elas não se encaixam tão bem quanto as provas contidas aqui na minha carta. Porque a vida é muito mais do que um quebra-cabeças. Mas com a correção que resulta dessa réplica, alcançou-se, a meu ver, alguma coisa tão próxima da verdade que pode nos tranquilizar um pouco e tornar a vida e a morte mais leves para mim e para você também. Com amor, Franz. Obrigado pela presença de todos, muito me honra. Quero agradecer muito a Livraria Zacra, ao Lúcio, a Cris.
E é isso. Eu sempre quis fazer uma peça de teatro assim, sentado, com duas velhinhas. E espero que vocês tenham gostado. Boa noite. E dei um grande escape porque ele realmente... E aí, sexta-feira é aniversário de 96 anos da morte dele. Eu aqui. Você tá de ponta cabeça.